Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma quinta-feira estamos aqui trazendo uma palavra para a reflexão de todos vocês. Acabamos de ter um culto maravilhoso, presencial. Vários irmãos estávamos aqui e cantamos hinos, tivemos testemunho. Foi uma bênção. Que Deus seja glorificado na vida de cada um de vocês. Espero contar com a presença de vocês também, qualquer dia desse aqui, nos visitando, viu? Nos dando o prazer de estar aqui pessoalmente conosco, né? Para buscarmos o Senhor. Quero pedir a todos os amigos, os irmãos que ainda não estão inscritos no meu canal, que possam se inscrever, dar o seu like e também, aleluias, apertar lá o sininho das notificações para receber, né, as notícias semanais que a gente manda. Palavra de Deus. Quero falar hoje a respeito de Juízes, né? A história de Sansão. Foi o assunto que pregamos hoje. Espero que Deus possa falar poderosamente ao coração de todos. Então, a história de Sansão está em Juízes, do capítulo 13 até o capítulo 16. E Sansão foi um personagem bíblico da tribo de Dan. Ele era dotado de uma força sobrenatural e ele deveria usar esta força, né, para salvar Israel. Israel sempre que se esquecia de Deus, se afastava de Deus, eles eram oprimidos pelos seus inimigos. E os filisteus já estavam oprimindo Israel 20 anos antes do nascimento de Sansão, e durante os 20 anos que Sansão foi juiz de Israel, ele teve que confrontar com os filisteus. Os filisteus eram pessoas que, de índole muito má, de índole realmente muito perversa, eles não ficavam simplesmente satisfeitos de matar a pessoa, mas eles faziam isso com requinte de maldade. E o povo, como sempre, se afastava de Deus e os inimigos vinham, né, por permissão divina, tratar com eles, eles se levantavam clamando a Deus e Deus levantava um novo juiz. O nascimento de Sansão foi uma coisa sobrenatural. A mãe dele era estéril e não poderia ter um filho de forma natural, então Deus, por uma intervenção divina, manda um anjo avisá-la que ela teria um filho. E realmente, cumprindo-se o tempo, a mãe de Sansão, não é? Teve uma criança e colocou o nome da criança de Sansão. O nome de Sansão é um nome muito bonito, porque ele quer dizer pequeno sol, né? Ou alegria. Olha que maravilha. Então, Sansão, ele nasceu, mas desde o ventre ele foi separado por Deus e foi avisada a mãe dele que não deveria passar navalha sobre a cabeça dele e que ele seria um nazireu. Ela teve uma gestação com muito cuidado, sem beber nada forte e também sem comer nada impuro, porque os judeus têm uma restrição com muitos alimentos, por exemplo, carne de porco, animais com as unhas fendidas, né? Então tudo isso eles abominam, eles não fazem, e a mãe foi recomendada. Sansão nasceu e conhecia a sua história. E ele tinha essa força sobrenatural, mas esse foi como diz assim, um preparo, um equipamento que Deus deu para que ele pudesse governar o povo, não é? E dar ao povo vitória e libertação contra os filisteus. Mas Sansão não se sentiu muito honrado com toda essa força, com todo esse destaque, com esse cargo de juiz que ele recebeu. Não, ele andou, como diz normalmente, fiando os pés pela mão, né? Ele andou fazendo coisas que um nazireu não deveria fazer. E ele deu muita lugar à carne, à sensualidade, e
ele também era avisado que não deveria casar com um povo diferente dentre o povo de Israel. Israel, nós sabemos, tem 12 tribos. Não faltava uma quantidade de mulheres bonitas, abençoadas, nas quais ele poderia achar uma esposa. Mas ele, sempre como uma pessoa rebelde, não reconhecendo o poder de Deus e o propósito de Deus sobre ele vem a se casar com uma mulher que não era da sua tribo. Esta mulher veio trazer tristeza para ele abandonou essa mulher e depois ele vai se envolver com a mulher do povo dos filisteus, os inimigos, os quais ele deveria defender Israel, os quais ele deveria realmente liderar batalhas contra eles. Então viu que não é uma coisa que não ia dar certo. Essa mulher se chamava Dalila, e essa mulher foi o motivo da queda e realmente da perdição de Sansão. Sansão se envolveu com esta mulher e ela, com muita sedução e tudo, instigada pelos homens, né, do povo filisteu, disse assim: olha, nós queremos saber o segredo da força de Sansão e você vai conseguir isso para nós. Sansão era um homem tão forte que veio o leão em direção dele e ele, investido pelo poder do Espírito Santo de Deus, pegou esse leão e rasgou como se rasgasse um cabrito. Sansão também, numa oportunidade, foi até uma cidade e arrancou os portões, né, de bronze dessa cidade que pesava toneladas e carregou nas suas próprias costas. As cidades eram muradas e com portões muito fortes, não houve jeito. Sansão foi lá e arrancou o portão. Então veja como ele era forte. Numa oportunidade, os filisteus se levantaram contra ele, ele achou uma queixada de um burro, né, de um animal, ainda verde, ainda não estava totalmente seca, e com essa, né, com essa ferramenta, né, improvisada que ele conseguiu, né, com essa carcaça, ele mata 1000 homens. Naturalmente que os filisteus não estavam satisfeitos, e ele vai se envolver com uma mulher do povo filisteu. Então, essa mulher, usando de muita artimanha, de muita sedução, perguntou 1, 2, 3, na 4ª vez ele cedeu e disse: olha, a minha força está no meu cabelo. Nunca se passou navalha no meu cabelo e se cortar eu perco a força. A força de Sansão, na verdade, não estava no cabelo. A força de Sansão vinha de Deus, não é? Do propósito de Deus para com ele. E Deus pediu para que a mãe dele o criasse como nazireu. Então, nessa questão, depois de tanto ele brincar, não é, com o propósito de Deus para a vida dele, não valorizar a força, o título, a glória que ele tinha dada por Deus, não é? Ele vai e conta para uma mulher dos inimigos, da onde estava a força dela, e Deus se afasta. Quando ela diz: olha, os filisteus vindo sobre você, ele pensou, como outras vezes, que ele ia se desvencilhar, né, daqueles homens e derrotá-los. Mas Deus havia afastado dele. E quando ele levanta, já sem os cabelos, ele vê que ele estava com uma força de um homem comum. Vários homens o prendem em cadeias de bronze e, não satisfeito, como dissemos, eles eram pessoas bastante com requinte de crueldade, não satisfeito em só prendê-lo, vazar os seus olhos. Dalila levou Sansão a uma derrota tão grande que ele perde o cargo de juiz, perde os 2 olhos, perde a liberdade, é lançado num cárcere no qual ele, preso a essas correntes, ele gira uma pedra de moinho, o qual devia ser girada por um gado, por um animal, para colocá-lo numa extrema humilhação. Aí o que acontece é que ali, cego, preso, sem força, né, ele vê o quanto ele desprezou a Deus, as oportunidades dadas, né,
o propósito que havia sobre a vida dele. Sansão era muito forte em seu corpo, mas era de caráter bastante fraco. Uma das coisas que Deus gosta de tratar muito conosco é o nosso caráter. Por isso, quando Deus está tratando com o nosso caráter, dói, mas é necessário. Aí, Sansão ali, já com o cabelo raspado, ele vê que, sem força, sem vista, sem perspectiva, ele se arrepende. Se arrepende profundamente, ele se volta a Deus e reconhece que tudo que ele passou e passa foi por conta de que ele foi uma pessoa orgulhosa, foi uma pessoa que brincou com o poder de Deus e que isso, um dia, ele colheu as consequências, não foi mesmo? Então, veja bem, tudo isso pode acontecer conosco. Nós não estamos isentos de brincarmos com o propósito de Deus ou não querer buscar qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Vivermos uma vida realmente numa zona de conforto, sem querer saber o objetivo maior. E aí, o que acontece? Nós podemos morrer sem vivermos o propósito de Deus, não é? Então, veja bem, Sansão, quando se encontrou naquela situação, com o cabelo rapado, ele ficou um período, um tempo naquela situação e o cabelo voltou a crescer. Glória a Deus, porque cabelo cresce, não é? Então, nesse período, nesse interim, Sansão teve tempo de arrepender-se. Mas houve numa oportunidade que estava havendo uma grande festa dos filisteus, lá no templo de Dagon, um grande lugar, né, em que lá estava bastante homens, mulheres, reis, autoridades, e eles, para se divertir mais um pouco, né, manda buscar Sansão. Sansão já estava bastante aquebrantado, e quando chega ali, ele, dirigido por um jovem, ele pergunta onde ele estava e se poderia colocá-lo perto das colunas centrais que sustentava aquela construção, aquele templo. O rapaz, sem saber o que ele queria, o levou até lá. E assim ele pede a Deus que por uma última vez volte a força para ele, não é? E Deus o ouviu. Ele abraça com um braço uma coluna, com outro braço outra coluna e se inclina para frente e com a sua tremenda força que voltou para ele, ele derruba aquela construção sobre aquele povo e morre juntamente com eles. E o que acontece é que na morte de Sansão, ele mata mais pessoas inimigas do que em sua vida. Mas a gente vê que é uma história bastante triste, não é mesmo? Ele acaba morrendo. E então isso foi muito triste porque ele deveria ter vivido uma outra vida, uma outra oportunidade. Mas ele não valorizou o que Deus deu. Ele não percebeu que a sua força, a sua fama, a sua capacidade vinha de Deus. E aí ele, achando que ele poderia viver ao bel prazer, encontrou as consequências de seus atos. Isso é coisa para nós pensarmos, viu? Porque muitas vezes as pessoas são chamadas, são alertadas que Jesus está voltando e que nós precisamos realmente buscá-lo e que precisamos nos voltar para ele, mas não quer, não. Né? Hoje não, está muito cedo, vou viver mais um pouco. O que esse mundo tem para oferecer para você, meu amigo? O que esse mundo tem para oferecer para você, meu irmão? Além de traição, prejuízo, doença, não é? Humilhação, né? Deus nunca tira nada de você. Tudo que Ele tira, Ele te dá algo muito maior e superior para você, né? Então, é muito importante nós vermos isso, né? Então, se você está vivendo uma vida
que você vê que está fora dos propósitos de Deus, que você vê que você está encaminhando a sua saúde, as suas finanças, o seu relacionamento, a sua família para a perdição, você tem que ver como esse exemplo de Sansão, de não esperar ter um arrependimento, né? Ter um voltar-se a Deus já em uma situação tão crítica como foi a de Sansão. Então você tem que ver que Deus está falando com você. Cuide da sua saúde, cuide da sua família, cuide das suas finanças, não é? Se organize, né? Porque senão você vai viver uma vida na qual você vai colher consequências difíceis. Mas se você já encontra-se bastante embaraçado, mas está vivo, glória a Deus, há esperança. Volte-se ao Senhor. O Senhor pode, né, riscar essa história tão triste da tua vida e reescrever uma nova história com a tua parceria, com a tua ajuda. Tudo bem? Com o teu querer realmente de se voltar para Ele. Tudo bem? Então, você veja, se você se sente como um projeto fracassado, um projeto que realmente você olhando e pelos olhos naturais, como vou conseguir me reabilitar? Abandone esse pensamento de como, né? Por quê? O que é impossível para o homem é possível para Deus e Deus é Deus dos impossíveis. Também abandone a crítica daqueles que te acusam, aqueles que te condenam. Também abandone a crítica da sua mente que te aprisiona e diz: você é um fracassado, você não vai conseguir, para você não tem solução. Amigo, irmão, enquanto há vida, há esperança, né? Volte-se a Deus, né? E você saiba que, devido à sua limitação, o projeto que para você era impossível realizar, se você se voltar para Deus, né? Deus é Deus dos impossíveis, né? Mas enquanto você está lutando com a sua força, com o seu braço, Deus aguarda. Mas quando você se voltar e verdadeiramente dizer: Senhor, só o Senhor pode me salvar, Ele virá ao teu socorro. Não espera nada dos homens. Os homens, geralmente, quando vê que nós fracassamos, perdemos, eles nos deixam desacreditados. Mas Deus jamais abandona e também deixa o seu filho em descrédito. Por quê? Porque Ele vê em nós o potencial que Ele mesmo colocou. Então, nós nos voltamos para Deus, Deus, né, encaminha as coisas para nós, tudo bem? Então, veja, em Provérbios capítulo 3, versículo 7 diz: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 4, dá uma receita para você buscar o Senhor e voltar a ter vitória e permanecer nas vitórias que já tem. Diz: se meu povo que se chama pelo meu nome, quem são os que chamam pelo nome de Deus? Aqueles que o buscam. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A sua terra é seu coração, sua emoção, é você, né? Então, Deus vê em nós, não é? Que há esperança, porque você não se preocupe como vai ser. Deus está em outra dimensão. Para Deus não tem tempo, para Deus não há barreira, para Deus o impossível, o improvável do homem é possível para Ele. Amém? Aleluia, glória a Deus, né? Deus é Deus dos impossíveis. Vamos orar? Deus de poder e glória, te louvo e te bendigo na beleza da tua santidade. Meu Deus, fale profundamente o coração dos meus irmãos e dos meus amigos que me ouvem nesta hora. Que eles vejam no exemplo de Sansão
que não se pode brincar com os planos e propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Que tudo que temos foi o Senhor que nos deu. E quando resolvemos te dar alguma coisa, daremos daquilo que recebemos de ti. Concede sabedoria, graça, concede conscientização de que é necessário colocar todo esse peso sobre, esse peso que está sobre as costas, do meu irmão e da minha irmã, nos seus pés, porque o Senhor acolhe, porque o seu jugo, Senhor, é suave, e aqueles que se voltam a ti verdadeiramente terão vitória. Amém? Visita cada um, seja na sua vida emocional, sentimental, familiar, profissional, ministerial. Concede a eles a graça, o dom. Concede a eles a vida que vem de ti. Amém? Eu oro em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois vamos, amados irmãos e amigos, receber a bênção. A bênção está em Números, capítulo 24 a 26. É uma bênção muito linda, que era dada desde o tempo de Moisés. Estenda a mão para receber daquele que pode dar. Amém? Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Desejo a todos vocês uma noite gloriosa, que em paz vocês possam deitar e amanhã despertar, porque o Senhor faz com que vocês despertem em segurança. Tenham um final de semana muito abençoado, uma semana próspera, feliz, consciente de que o Senhor tem amado, chamado cada um de vocês, e vocês hão de responder com: eis-me aqui, Senhor, e viver as grandezas de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus os abençoe profundamente, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Aleluias. Fiquem com